Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque Tu estás, Senhor. Obrigado porque Tu és Deus sobre todas as coisas, sobre nós, sobre esta terra, Senhor, e sobre todas as situações que precisamos viver nesse tempo, Senhor. Os tempos não são fáceis. E eu fico me lembrando, de sexta-feira para cá, eu fiquei me lembrando de quantas palavras nos últimos jejuns, aqueles que eram assíduos dos domingos de jejum e oração de manhã, quantas palavras em 2019 o Senhor nos falou de que viriam tempos difíceis sobre nós. Quantos lembram disso? Pode levantar a mão. Muitas vezes quebramos aqui o nosso orgulho e dobramos os nossos joelhos diante da palavra do Senhor, nos avisando, se preparem porque vai vir um tempo difícil e quem não estiver firme não vai aguentar. E estamos convivendo com a morte todos os dias. Aquele que não está firme no Senhor e não entender que nem um só cabelo da nossa cabeça cairá sem que Deus o saiba. Deus não passa nada por acaso na nossa vida. Se a gente não entender esse princípio, nós vamos sucumbir nesse tempo. Nós não vamos sobreviver. Eu vejo cristãos perdendo tempo. Vejo cristãos que não têm levado ainda a sua fé a sério. O seu tempo a sério. Seus dons, seu ministério, como deveria. Que Deus possa nos... Deus está nos gritando, Deus não está nos falando, Deus está nos gritando à nossa volta. Não é tempo de a gente se prostrar. E não é tempo da gente ficar abandonando o caminho. Ah, meu Deus, me desanimei, não vou mais. É tempo da gente se agarrar no único Deus que é a nossa esperança. Sem Ele não sobreviveremos, amados. Os tempos não são bons. E não sei se o futuro será bom. Eu não sei. Até ontem tínhamos um foguete para cair, né? Desgovernado na terra. Graças a Deus nada aconteceu. Sobrevivemos. Mas Deus está nos mandando muitas mensagens. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. E a igreja de Cristo precisa estar firme na sua palavra, nas suas promessas para nós e na sua missão como igreja. Não é tempo mais da gente ficar com coisinhas, desistindo da fé por bobagens, nos ofendendo com pequenas coisas. A nossa missão é maior que qualquer outra. E nós precisamos levar isso muito a sério, porque quem não levar a sério, há uma lei para todos. Como disse o pastor ontem no velório ali da Rita. A morte um dia chegará para todos, isso é certo. Mais cedo, mais tarde, antes, mais tarde. Um dia, isso é certo, já viemos com prazo de validade nessa terra. E a pergunta é, estamos vivendo o que Cristo nos mandou viver? Estamos cumprindo sua missão aqui na terra ou ainda estamos perdendo tempo? Hoje é Dia das Mães. Dia das Mães, um dia que precisamos celebrá-lo dentro de uma consciência de missão como mulheres que somos. Eu sou pregadora há algum tempo e pastora há quase 30 anos nesta igreja, obreira há muito mais, 40 anos como obreira na obra do Senhor. E eu posso dizer uma coisa, gente, a gente viu muitas pessoas passando em 40 anos, vi muitas pessoas, aconselhei muitas mulheres, eu aqui e elas ali. E nunca, em nenhum tempo, vi as mulheres como um exército se levantando com sua missão, cumprindo sua missão aqui na terra. Nunca vi. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem uma missão única sobre a mulher. E ele sabe que atingindo a mulher, ele atinge todas as capas. Ele não precisa muito trabalho. Ele não precisa ter muito trabalho. Ele sabe que atingindo a essência da mulher, e isso é uma palavra que está lá em Gênesis,
O diabo sabia muito bem que atingindo a mulher, desconfigurando a sua imagem, feita a imagem de Deus, ele destruiria muita coisa, não precisaria muita, e ele consegue dia após dia. Porque eu vejo cada vez mais as mulheres caminhando em direções completamente opostas à vontade de Deus sobre suas vidas. Hoje, Dia das Mães, eu parabenizo a todas as mães que estão aqui. Coisa boa, não tem maior missão de uma mulher do que ser mãe. Não tem, realmente não tem. Parabenizo a todas as mães que souberam dar aos seus filhos o seu melhor, não importa de que jeito foi, mas deram o seu melhor, o que podiam fazer por eles. Parabenizo as mães que estão nos assistindo do outro lado. Que tu possas nesse tempo recuperar o teu equilíbrio e te alinhar à vontade de Deus sobre a tua vida e a vida da tua família, mas principalmente a tua missão como mulher. Ah, como nos custa, estou falando porque eu sou mulher. Eu sei o que é ser uma mulher. Ninguém me contou. Eu tenho ouvido centenas de mulheres nesses 40 anos. E todas, quase todas, sofremos do mesmo mal. Nossa vida é chacoalhada. Nós somos desconfiguradas. Nós perdemos o essencial que Deus colocou em nós lá no Éden. A importância de sermos mães. Ser mãe é uma missão extremamente importante. Ser mãe é uma missão divina. Tanto que Paulo diz assim, as mulheres se salvarão tendo filhos. E eu muitas vezes interpretei de um jeito, interpretei do outro, porque eu queria entender essa palavra. Não, mas não foi isso que Paulo quis dizer. Não, mas Paulo se referia a outro contexto. E eu sempre entendi a missão da mulher, número 1, ser mãe. É tão profundo, é tão crucial para a vida do ser humano, para a história do ser humano. Em todos os tempos, em todas as décadas, em todos os séculos, em toda a história humana. Porque se nós olhamos do ponto de vista biológico, antes do espiritual, se nós olhamos o ponto de vista biologicamente falando, como a mulher foi feita, nós entenderemos que Deus nos deu uma capacidade única de gerar seres humanos. Então, ao contrário do que supomos, porque a gente tem algumas suposições e algumas coisas que nos ensinaram, ou que vieram de contextos machistas, digamos assim, sim, claro, não negamos isso. Mas a mulher é a que escolhe o seu companheiro. Não é o homem que escolhe a mulher. Não é o homem que escolhe a mulher que vai conviver a sua vida inteira. Alguns homens vão ficar assim comigo. Não é bem assim, eu escolhi minha companheira. Não. Biologicamente falando, se nós olhamos para fora, aos seres, aos mamíferos e aos animais, a vida animal, nós vamos ver que é a fêmea que escolhe o macho. Nenhum macho se aproxima de uma fêmea sem ela permitir. O macho não toma a fêmea por força. E se o homem se fosse ele que escolhesse a mulher, ele tomaria a mulher que quisesse, a hora que ele quisesse. Sabe como se chama isso? Como se chama isso? Estupro. Nós não aceitamos o estupro. É completamente antinatural, é uma violência. Porque Deus não criou o homem para tomar à força a mulher. Isso a gente não aceita, é naturalmente repudiante. Nós repudiamos essa ideia. Se o homem escolhesse mulher para ficar, nós agiríamos naturalmente diante de estupro. Não, ele quis, ele foi lá e pegou, e tudo bem. Nós temos algo que repudiamos como mulheres, ser pegas à força. Porque nós somos as que permitimos o homem se aproximar, sim ou não. Não é assim? E vão me dizer, homens, quando vocês chegaram lá na sua esposa, hein? Primeiro vocês sondaram o terreno, né? Será que ela quer? Será que ela não quer? Às vezes a gente manda emissários antes, né? Vai lá perguntar se ela está afim de mim. Porque ou se não, vai lá, vou lá. De repente você foi homem mesmo, machão, vou lá abordar essa mulher vai ser minha, e ela te deu um fora. Não quero, pronto. Bastou um não. Porque é a mulher que escolhe o homem. É a mulher que diz qual é o homem que vai ser pai dos seus filhos. Nós temos isso dentro de nós. Isso é biologicamente.
É só olhar para a natureza. O problema nosso, queridas e amadas, e algumas, vocês vão me jogar, se tivessem laranja nos bolsos, vão me jogar umas laranjas aqui, mas tudo bem, eu vou falar, porque é a palavra de Deus, eu não posso deixar de falar. Mas o grande problema é que nós não sabemos escolher. Ah, sim, somos nós que escolhemos, mas nós não sabemos escolher. A gente é meio, parece que na hora que a gente precisa escolher, nossos neurônios são sequestrados. E a gente escolhe tudo errado. Não estou dizendo que todas, né? É claro, por exemplo, eu escolhi perfeitamente, né? Estou aqui até me exibindo, né? Mas tudo bem, eu pedi direção de Deus, estava em Deus, pedi direção de Deus. Não, eu quero casar com um cara assim, e assado, e ele vai ter que ter esses requisitos. Mas a maioria de nós não fizemos isso. Tem gente que diz assim, vou pegar esse porque é o último que fica. Entendeu? Muitos chamados, mas poucos escolhidos. E por último, a mulher começa com esse dizer, né? Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Mas já lá pisando os 30, já vem aquela outra frase, né? Aos que vierem a mim, de jeito nenhum os lançarei fora. Porque a gente já não está mais para escolher, a gente está para caçar. Estou ficando velha, vamos lá. Primeiro que passar, pum! Estou falando alguma mentira? Não. Não, né? Não. Estou exagerando? Não. Porque a gente tem uma pressão de, estou ficando para titia, né? Então, qualquer o que passar. Então, nessa escolha, nós somos sequestradas. Nós terminamos trazendo para a nossa vida um homem que não vai acrescentar em nada. E depois começa a passar o tempo e a gente começa a olhar e diz, o que eu fiz? Porque não escolhemos pela nossa biologia, nós não escolhemos pelo nosso DNA espiritual de Deus, pelo nosso DNA de imagem de Deus em nós. Nós terminamos trocando os pés pelas mãos. Então, a função biológica e vocês podem ter, a prova disso que eu estou falando é a quantia de divórcios que nós temos. Se a mulher escolhesse bem o homem, ninguém se divorciava na face da terra. Em 2020 foi crescente o número de divórcios, foi assim, pior época para divórcio do ano passado. Então, quer dizer, eu não estou falando nenhuma bobagem, cada vez mais homens e mulheres se divorciam, não se entendem, e são a maioria as mulheres que estão reclamando e não aguentando mais aquele homem dentro de casa. Então, a função biológica do homem, e Deus fez ele para isso, a única função biológica exclusiva do homem como gênero na vida da criação de um ser humano, nessa participação de gerar vida, é exclusivamente de proteção a ambos, mãe e filho. O homem foi criado para proteger cria e mãe. Se não fosse assim, ambos pereceriam, não aguentariam, porque a nossa sociedade moderna se distancia cada vez mais dessa questão biológica. Mas no inconsciente nosso biológico de mulheres, nós sabemos que nós precisamos de alguém que nos proteja enquanto geramos um ser humano, e depois que ele nasce, nós precisamos que alguém proteja mãe e filho, que alguém seja por nós. E que alguém nos supra. Então, este tipo de conflito biológico que nós vemos quando a mulher enfrenta relacionamentos abusivos porque precisa ficar com o pai daquele filho, porque pior, ruim com ele, pior sem ele, né? Tem essas frases maravilhosas, né? Que a gente ouve por aí. Mas então, nós vamos aguentando algumas coisas e esse tipo de conflito biológico gera algo que é único das nossas últimas décadas, pelo menos nas últimas 30 décadas. O câncer de mama. O câncer de mama, não se ouvia falar antes de câncer de mama. As mulheres não morriam de câncer de mama. De 30 anos para cá, alguém teve que dizer assim, mas claro, nem se investigava. Bom, não se sabia pelo menos. O que sabemos é que o câncer, e você pode olhar lá as pesquisas de 2005 a 2018, o câncer de mama fez assim, em todo mundo. Quer dizer, não falo nem de antigamente, estou falando de algum tempo atrás, nessas últimas décadas. Por quê? Porque o conflito biológico, o conflito emocional do câncer de mama só tem dois aspectos. Um é o conflito, a desconexão com o parceiro,
a desconexão com o parceiro, e o outro é a culpabilidade por não ser uma boa mãe daquele filho. Porque eu não soube fazer, porque eu precisaria ser melhor, porque eu não fui o que ele precisava, porque eu poderia ter sido melhor. Sabe essa culpa que mãe carrega? Ai, como eu errei, ai, como eu não deveria, ai, porque não sei o quê. Esses dois conflitos geram câncer de mama. Então, nós vemos isso crescendo de tal maneira. Eu não estou querendo aqui dizer que todas as mulheres que têm esses conflitos vão ter câncer de mama. Não, não funciona assim, certo? Tem mulheres que têm esses conflitos, mas elas resolvem de outra maneira e, portanto, não vão desenvolver a doença. Emocionalmente, isso não vai gerar uma doença de câncer de mama. Mas estou dizendo que todas as mulheres que têm câncer de mama têm um desses dois conflitos. Ou desconexão com o parceiro, ou culpa por algumas questões em relação à maternidade. Isso é fato. Pergunte para qualquer mulher, faça uma pergunta a qualquer mulher que tem câncer de mama: como é que é a tua vida conjugal? Como é que tu te sente em relação ao teu parceiro? Ou em relação aos teus filhos? Tu sente alguma culpa? E elas vão dizer logo: ai, sim, eu me sinto assim. Porque a mulher está cada vez mais se sentindo desconectada com o homem. Há cada vez mais essa desconexão em relação à figura masculina e aquele homem que deveria ser o pai dos seus filhos. Então, casualmente, esses números avançam na mesma proporção de que mulheres procuram independência, feminismo, independência. Vou fazer minha produção independente, sabe? Cada vez mais, isso é proporcional à quantia de números de câncer de mama que tem no mundo. Esse prescindir da figura masculina, esse eu me basto, eu não preciso de homem. Vemos muitas mulheres falando assim: está tudo bem. Não estou aqui condenando, só estou contando fatos. Isso não estou dizendo que quem escolheu ficar sozinha, está errado. Não estamos falando disso. Estamos falando exclusivamente da questão maternal. Maternal. Então, a única forma em que ao longo da história do homem, as sociedades encontraram uma solução para isso se chamou casamento. A mulher precisava de proteção. O casamento veio para proteger a mulher, ao contrário do que a gente pensa. Ou ao contrário do que o homem gerou. Então, o conceito que temos hoje foi inventado como uma solução para proteger a mulher das ameaças de outros homens, e principalmente para que, enquanto ela gestava aquele filho, e aquele filho era amamentado, e ela cuidava daquele filho, o homem saía para caçar, homens das cavernas, enquanto as mulheres estavam ali, cuidando da cria, o homem saía para caçar, para trazer o alimento, né? Para que a mulher estivesse em paz ali e tivesse tempo para isso, ela não precisasse de fazer as duas funções: cuidar do filho, cuidar daquela cria, proteger aquela cria, suprir aquela cria através da amamentação e ainda sair para caçar, né? Então, os papéis ali ficaram bem definidos no início da história do homem. Mas não foi isso que Deus planejou para o homem. Deus não planejou isso para o homem. Esse não era o plano A de Deus. No Éden as coisas nunca foram assim. Nós desconfiguramos quando saímos do Éden. E nós, como cristãos, precisamos resgatar isso. E principalmente como mulheres de Cristo, nós precisamos resgatar isso. No Éden as coisas estavam muito bem. No Éden, a ordem de prioridade de todo ser vivo não era... a ordem de prioridade de todo ser vivo não era o trabalho. A ordem de prioridade era a vida. E vamos conferir isso lá em Gênesis 1, 28. A palavra do Senhor é muito clara. Gênesis 1, 28, vocês vão ver ali a primeira folha, a segunda folha das suas Bíblias. Olha só o que o Senhor fala. Olha como Deus determina as coisas. Olha como Deus faz as coisas diferentes ali no Éden. Diz assim, Deus, Gênesis 1 e versículo 28. Deus os abençoou, ao homem e à mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Qual era a missão do homem e da mulher? Sejam férteis e multipliquem-se. Qual era a missão número 1 de Adão e Eva? Ser férteis, fazer filho. Eles só tinham essa missão e dominar a natureza. Pronto, nada mais que isso. Porque no Éden eles tinham tudo. Comida estava ali, estava a senhora só pegar com a mão, estava tudo ali.
Deus já tinha tudo que o homem precisava para viver naquele jardim. Tudo. Nós, como seres humanos, tínhamos só uma missão: multiplicar, ser férteis, gerar vida. Gerar vida como seres humanos. O que vinha em primeiro lugar no Éden, na ordem de importância, segundo a visão de Deus para o homem, então era a vida, não era o trabalho. A saída do Éden desconfigurou o homem. A queda nos desconfigurou, o pecado nos distorceu o princípio de Deus. Então, saindo do Éden, o homem precisou operar o modo sobrevivência. Ele já não tinha como prioridade se multiplicar e ser fértil. Ele precisava sobreviver, comer, sobreviver, encher a barriga. Numa terra que precisava ser cultivada, numa terra que não tinha um alimento ali, numa terra que tinha ervas daninhas, uma terra em que não lhe dava o fruto segundo o Éden. Mas ele precisava de chuva que caísse ao seu tempo, então era todo um ciclo. E por isso ele precisou sair a caçar, porque o mais rápido para comer era pegar um bicho, matar e comer aquela carne. Porque não havia o tempo para tudo isso aí. Então, nós vemos que, nesse momento em que o homem precisa sair do Éden e sobreviver, a ordem, então, inverte. Em vez de vida, então, é a sobrevivência. Quem se torna mais importante num sistema onde a sobrevivência é o número 1? Quem vocês acham que se torna o número 1 e o mais importante? O caçador, certo? Quem é o cara num sistema onde se precisa sobreviver? O caçador, quem traz a boia, ué. Como é que se sobrevive sem a boia? O homem toma esse lugar de importância e fica, então, a mulher em segundo plano como geradora de vida, porque isso já não interessava muito. Aliás, isso já começou a ser um fardo. Quantos filhos nós vamos ter? E aí, quantas boquinhas? Quantos bichos vou ter que matar? Toda essa prole, 15, 20, 25 filhos. Já pensou? Mais? Mas, naquele tempo não tinha pílula, né, gente? Nem pensar. Então, nós vemos que a ordem de importância muda já. Então, quem toma primeiro lugar? O trabalho. O trabalho. Gerar renda. Se alimentar, sobreviver. E a maternidade, que era algo sagrado no Éden, e a paternidade, que era algo número 1, começa a ficar em segundo plano, em terceiro, em quarto. Eu diria que na nossa geração, ele já não toma lugar nenhum. Porque as pessoas fazem planos de casar e não ter mais filhos. Não tem filhos, tudo bem. E tudo bem, tem gente que nem casa, não precisa casar. E tem gente que prefere ficar sozinho. Porque diz, já me incomoda muito, não quero me incomodar. E tudo bem, não estamos aqui para criticar, estamos contando fatos, né? Fatos. Então, qual a importância de ser mãe numa sociedade, em algo que se desconfigurou completamente? Não tem importância nenhuma. A mulher começa a ser o ser mais esquecido, ser mais em ordem de prioridades, em último lugar na vida de todo mundo, dos filhos, do marido, da sociedade, de todo mundo, porque aquilo já não importa, ela já começa a ser uma pessoa não grata, porque a última coisa que queremos é um monte de boquinhas para comer e ainda ralar para alimentar aquela prole toda. Então, nós desenvolvemos como seres humanos crenças que nos condicionam nessa questão da maternidade, nós mulheres. E eu diria que uma das crenças que nos condicionam, e vocês vão concordar comigo, é que nós dizemos assim, a primeira coisa que alguns já devem estar pensando aqui, esse papo de biologia é careta, antigo, arcaico e machista. Não passou isso pela sua cabeça? Isso é antigo, pastor, pelo amor de Deus. O mundo se modernizou até chegar aqui, né? Quanta modernidade fizemos. Então, a Mãe Natureza fez desse jeito o nosso erro, o nosso pecado, nos foi distanciando cada vez mais dessa essência, dessa biologia que Deus criou em nós. Quando Deus cria Eva, Ele tem em mente algo precioso que vem pela razão de que ninguém nesta vida foi feito para andar sozinho na terra. Ninguém. Deus cria Eva como um ser capaz de suprir a solidão, sim, em que não lhe era que não fazia parte da vida do ser humano, estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Então vou lhe fazer outra pessoa, vou lhe fazer um complemento para que ele seja
Os dois, uma só coisa. Então, solidão e humanidade não andam juntos. Então, Deus não cria Eva como um ser inferior. Ele cria para uma função vista como superior, até diria originalmente, porque eles precisavam ser férteis e procriar, então o útero passou a ser algo de extremo valor, certo? Certo? Então, antes da queda, eles não precisavam governar um sobre o outro, eles andavam em harmonia, os dois. Foi essa questão de homens dominarem mulheres e a mulher se sentir como um ser inferior, isso foi depois da queda. O homem diz, e tem uma palavra, então Deus profetiza, se referindo ao homem, ele te dominará, diz para Eva. Ele te dominará, ou seja, o homem vai te dominar, porque ele vai se tornar um ser essencial. Vai se tornar o cara, caçador, provedor. Que isso não existia no Éden. Então, nós vamos vendo como as coisas foram mudando. E olha, com isto, quando eu digo que a mulher tem o dom número 1 de criar e de ser mãe, e que Deus nos deu essa habilidade, eu não estou dizendo com isso que a mulher não pode trabalhar. Eu não estou dizendo com isso que a mulher, por exemplo, não pode ser presidente da República. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que agora largar as coisas e ir lá deixar trabalhar e cuidar dos nossos filhos. Eu estaria sendo estaria falando contra aquilo que estou fazendo aqui hoje, que é pregar o Evangelho. Eu estou ocupando um lugar que é um mundo masculino, certo? Certo? Vocês concordam comigo? Tá? Porque a maioria das igrejas, vamos olhar para a igreja católica, sequer a mulher se cogita ser sacerdote. É um lugar masculino. Eu estou aqui ocupando um lugar onde homens abriram a porta para que eu entrasse. E reconheceram e resgataram a figura do Éden. E eu glorifico a Deus pelos pastores desta denominação. Porque todos tiveram a mesma visão. A mulher tem que estar do lado do homem. Isso eu valorizo todos os dias. Mas, queridas, nós não podemos esquecer que a nossa essência é outra. Nós podemos estar no lugar que nós queremos. Sim, mulher pode estar no lugar que ela quiser, como a gente ouve por aí. O lugar de mulher é onde ela quiser. Sim, claro que sim. Eu não duvido de nenhuma habilidade. Mas a biologia nos grita que nós fomos criadas para outra coisa. Então, nós vemos curiosidades da maternidade, por exemplo, vocês sabiam que, por exemplo, o aprendizado das primeiras palavras do bebê se dá no ventre da mãe? Ele, quando nasce, já sabe algumas palavras, reconhece algumas palavras que ouve da sua mãe. Você sabe que o bebê, isso já sabemos, né? O bebê já conhece a voz da mãe quando nasce. Ele distingue a sua voz das outras vozes, certo? E se ele tiver um pai presente, ele vai também distinguir a voz do pai, claro que sim. Mas ele primeiro distingue a voz da mãe, ele conhece a voz da mãe. Então, nós vamos vendo que várias coisas biológicas vão nos mandando descobertas últimas também. Nós vamos vendo que, por exemplo, a amamentação é a primeira vacina que um ser humano tem na sua vida, de extrema importância. Isso nós sabemos hoje, antigamente talvez não tínhamos tanta clareza sobre isso. Mas, por exemplo, vocês sabiam que meninos deixam marcas do seu DNA no cérebro da mãe? Mulheres que gestam meninos, as mães de meninos ficam com o DNA do menino impregnado no seu cérebro, que as protege de futuras doenças. Isto é novo. São descobertas recentes. Outra descoberta recente que eu pessoalmente não sabia, a mãe, quando nasce o bebê, o leite materno se modifica depois que ele nasce. Então, existe um tipo de leite para meninas e outro tipo de leite para meninos. O leite dos meninos é rico em gordura e o leite das meninas é rico em cálcio. Por quê? Porque a gordura, para que serve a gordura? Energia, certo? Porque ele está gerando um menino que vai precisar de energia para caçar, biologicamente, estamos falando da ancestralidade, para caçar, para ter energia para a vida, para trabalhar. E as meninas, o que precisam? Ossos fortes. Para quê? Para gerar filhos. Para ter uma estrutura que gere filhos. Que a ossada seja boa. Que seja firme, que seja forte. Então, a natureza já nos grita as diferenças.
Nós não precisamos ir muito longe. É difícil ouvir, às vezes, esse papo feminista, dizendo que homens e mulheres são tudo igual. Tudo bem, somos iguais cidadãos, sim, somos iguais, claro, precisamos ter igualdade. Mas, biologicamente, não tem como a gente dizer que somos iguais. Não tem como, por mais que o homem faça uma cirurgia e tome hormônio, e a mulher faça outra cirurgia e tome hormônio masculino, nunca vai ser a mesma coisa. Porque a natureza fez desse jeito. Deus criou isto desse jeito. Então, nós vemos às vezes, outro mito que nós vemos da maternidade, dizer assim, ó, mãe é mãe. Nós temos visto a mulher sendo tipo um endeusamento da mulher, tipo, se tu é mulher, tu é um ser iluminado, tá? Se tu é mulher, então tu é um ser iluminado, tu não precisa mais nada. Estou falando porque eu sou mulher. Eu sinto isso. Se tu é mulher, tu é um ser iluminado, que tu tem assim. Então, mãe é mãe, nós ouvimos tipo, como amor de mãe não tem nenhum. Então, nós vemos que por trás dessa frase existem mães extremamente superprotetoras. Mães que protegem os filhos, não permitindo o crescimento deles e desenvolvimento deles como seres humanos. Porque a maior violência que uma mulher pode fazer com o filho é superproteger ele, sobreproteger. Ou seja, ele é fruto do medo do filho se machucar. Eu preciso proteger essa criança, então eu vou levando essa proteção que me é biologicamente natural, que eu nasci com essa tendência a proteger meus filhos, mas eu estendo isso à vida adulta. Então eu quero proteger meus filhos até o final da vida deles e até o final da minha vida. Eu viro uma heroína que protege os filhos e não deixa que meus filhos errem, que meus filhos tropecem, que meus filhos tenham as suas experiências, que meus filhos passem as coisas que eles precisam passar, porque a gente diz, não, supermãe aqui ativar, meu filho não vai passar por nada porque eu o protegerei. Mãe é mãe. E nós vemos aí essa superproteção criando pessoas completamente incapazes para encarar a vida. As coisas mais fáceis da vida. Eu estou falando aqui como mãe que tenho a tendência a ser superprotetora. Falo de mim. Não estou falando de outras mulheres, estou falando de mim. Tenho terrível tendência a superproteger, luto com isso todos os dias. Mas é necessário. O filho tem autoconfiança. O filho que não é sustentado pela mãe quando ele precisa, meu filho precisa de um dinheirinho, toma aqui. Meu filho toma aqui. Meu filho não sei o quê. A mãe precisa limpar, lavar mãe, aí estão as cuecas, lava. A mãe sai lavando as cuequinhas do filho que tem 30, sabe? Meu bebê, elas chamam, meu bebê lava as cuecas. Entenderam, gente? Nós estamos estendendo um período do ser humano que era para ele já estar sobrevivendo lá fora, se virando. Mas nós protegemos, porque há uma culpa dentro de nós. Nós nos sentimos culpadas por não ser aquelas mães que as pessoas querem que nós sejamos, supermães. Né? Mãe é mãe. Então, nós vemos aí mães carentes, monopolizadoras, que faz o centro da vida dela, os filhos, né? Meus filhos são tudo na minha vida. Essa frase que a mim me dá um choque de realidade, né? Meu motivo, minha razão de viver, meus filhos. O dia que esse filho cai fora ou faz alguma coisa errada, acabou a vida dessa mulher, porque ela não tem razão para viver. O dia que esse filho sai de casa e quer fazer a sua vida, ela não tem mais razão para viver, porque o filho foi o centro da sua vida. Nós vemos mulheres que surtam, mães que surtam se o filho, quando sair do trabalho, o filho que já tem sua casa, mas se não passar e bater o ponto na casa da mamãe, não fosse ontem. Por que não passou aqui? Por que não veio me cumprimentar? Por que não veio? Sim, agora tu te esqueceu da tua mãe, coitada de mim, quem é que vai cuidar de mim? Agora tem namorada, agora esqueceu da mãe. Nós vemos essas frases que às vezes as mães carentes, que suprem suas carências com seus filhos, de um jeito completamente antinatural. Nós vemos mulheres sequestradas porque não conseguiram ter uma vida com seu companheiro legal, querendo suprir essa carência com a vida dos filhos, completamente antinatural. Nós precisamos, para isso que Deus colocou na ordem biológica, um homem na nossa vida. É ele que vai nos complementar, não os nossos filhos. Então nós vamos entendendo que
Mãe que suporta, por exemplo, todo tipo de violência, porque, é o pai dos meus filhos, e em nome disso vai suportando coisas absurdas. Né? Violências, abusos, e aí diz assim, não, mas eu faço pelos meus filhos, né? Eu prefiro aguentar isso do que eles se criem sem o pai perto, e os filhos vão crescendo naquele ambiente tóxico, porque a mãe vai permitindo aquela casa completamente bagunçada. E tanto é assim, nós temos visto nesses últimos dias no nosso país, que mãe é uma mentira. Vocês lembram algum caso assim? Nesses últimos dias, não precisa ir longe. Menino Henri, mãe é mãe? Às vezes é um monstro. Mãe é mãe, às vezes é um monstro. O caso também da Kathleen, uma menina de 6 anos, que foi morta pela mãe e a madrasta. Sabem essa menina? Que arrebentaram o crânio dela a pau? Faz poucos dias. Minas Gerais, acho que foi. Tá? 4 dias em cativeiro, 6 anos, uma menina agonizando. Mãe é mãe? Não. Nem sempre. Mulher não é um ser iluminado que está livre de pecados horrendos. Mulheres erram. Mãe, às vezes, não é mãe. E nós precisamos tirar esse mito, porque nós vamos errar muitas vezes. Se a gente admitir esses mitos, nós vamos ir errando todas as vezes e cada vez mais desconfigurando a nossa sociedade como mulheres e perdendo o que Deus colocou em nossa vida para sermos mulheres de Deus. Outro mito, homens não sabem amar os filhos como as mulheres o fazem. Isso é outra crença que nos condiciona. Não, mas como amor de mãe, o homem, o pai nunca vai amar os filhos como uma mãe ama. E eu digo, glória a Deus que ele não ama como mãe ama. Coisa boa. Porque, meu Deus, já pensou 2 mães chatas desse jeito? 2 pessoas ali, com os olhos, 4 olhos. Sabe? Até se tornar aquelas bestas do Apocalipse, sabe? Aquele via 80 olhos, não sei quantos olhos tinha aqueles bichos do Apocalipse, né? Porque, sabe, olho de mãe, ele é quase, a mãe às vezes é quase, como é que se diz? Onipresente, né? Mãe parece que é onipresente. O filho está longe, ela sabe o que ele está fazendo, porque ela tem seus, né? Suas informações secretas, né? Então, nós vamos vendo que, graças a Deus, que homens não amam os filhos como as mulheres. Porque é isso, se não fosse assim, os filhos nunca seriam pessoas independentes. Sabia disso? Se não fosse os homens e os pais, os filhos nunca seriam filhos independentes. É a energia masculina que faz com que os filhos tenham em si o instinto de sair de casa e fazer a sua vida. É a energia que tem o homem. É o gênero homem que traz essa energia a um ser humano, ser independente. Esse sonho de sair, de bater as asas e fazer o seu ninho. Isso que faz a mãe passarinha, sabe? Pum, solta o bichinho, sabe? E ela até pode voar e fazer, mas a natureza manda que, né? Vai lá, fora do ninho, vamos lá. Elas não ficam com peninha. Elas dão um chutezinho neles, vamos lá, tem que voar. E às vezes nós não vamos com a natureza, nós não colaboramos. A gente, não, Deus o livre, meu filhinho, não saia nunca daqui, nunca me abandona. Né? Nós vamos desconfigurando a ordem de Deus. E por essa razão, quando há ausência dessa energia, os filhos não conseguem criar asas. Quando há ausência da força masculina dentro de um sistema, nós vemos filhos com suas vidas frustradas. Nós vemos filhos já adultos, 30, 40 anos, com suas vidas sem propósito, sem alvos, sem metas. Então, é por essa razão que nós mulheres não conseguimos educar filhos e filhas do mesmo jeito, não adianta. Homem, a energia masculina tem um tipo, tem um jeito. E a energia feminina tem outro. Então, a energia feminina é proteger. Essa é a energia que está dentro de nós. Nós protegemos a cria. Nós fazemos a cria dependente de nós, porque ela é dependente até os 8 anos, uma criança é dependente exclusivamente da mãe.
Pelo aleitamento, nós vamos vendo várias coisas que a natureza vai nos dizendo. Mas depois dessa idade, depois dos 7 anos, o filho precisa migrar ao mundo masculino, já seja menina ou menina, ou menino. Eles precisam sair desse mundo feminino que a mãe criou até ali, essa dependência e essa proteção, e eles precisam migrar ao mundo masculino que é do pai. Então, o pai vai passar vai passar essa vibe de autonomia e independência. Então, o pai é mais, né, mais casca-grossa, como a gente diz, mais, né, vamos lá. Então, as duas polaridades se tornam essenciais na formação de um ser humano. Não é possível somente a mãe oferecer esse 100% ao filho, né? O ser humano se faz desses dois 50%. 50% dependência e proteção e 50% autonomia e independência. Então, com esses 50% de cada um, o filho está pronto para sair e criar as suas asas e fazer a sua vida. Quando uma dessas energias não está no seu nível que deveria, por exemplo, a energia masculina está lá embaixo e só a feminina, um filho se torna extremamente dependente. Não consegue sair de casa, não consegue fazer sua vida. Quando a outra é muito alta, então nós vemos um filho completamente independente e até meio maluco. Então, precisa haver um equilíbrio. Por isso Deus criou homem e mulher diferentes, completamente. Por isso a maternidade tem um lugar de extrema importância. E não estou falando aqui, depende, mas pastora, eu não tive pai para criar meus filhos. Como vou proporcionar isso? A última coisa que você precisa é pensar, eu vou ser pai e mãe desse filho. Não, não é possível. Ser pai e mãe não dá. Mulher não pode ser pai e mãe. De jeito nenhum. Esse filho precisa pelo menos alguém que tenha essa energia, um tio, um avô, um irmão, alguém que traga isso, que proporcione isso. Alguém que dê a esse filho essa noção de que ele precisa ter essa independência. O que é essencial é que nós deixemos esse 50% da polaridade masculina agir na vida de um ser humano. E eu olhe para as nossas vidas, vocês vão ver as suas próprias vidas. Olhem para vocês, que tipo de seres humanos vocês são. Somos pessoas que fazemos, que nos realizamos, que nos determinamos e fazemos, somos pessoas que estão sempre esperando pelos outros. Que façam por nós, que nos dêem atenção, que tomem as decisões por nós, que vão à frente de nós, que nos acompanhem, que nos levem. Porque de repente a nossa criação foi assim. Houve um pai ausente. Ou de repente houve uma mãe ausente. Então, nós precisamos desse equilíbrio. Nossos filhos, eu lembro quando a gente... quando a nossa primeira filha, nossos filhos, 3 filhos, no primeiro dia de aula, né? Eu tinha extremo... Para mim, era uma coisa muito complicada. Levar filho para a escola no primeiro dia de aula era demais para o meu coração de mãe. Eu voltava assim, chorava o dia inteiro, não dava. Tentei uma vez e disse, não consigo. Deixar uma criança assim lá, mãe, socorro, mãe, não me deixa aqui, eu vou morrer. E a professora puxando aquela criança, vamos. E aí tu fica, ai meu Deus, eu não vou aguentar essa criança, ele vai chorar, ele vai passar mal, alguém vai maltratar. Então, eu disse uma coisa, pedi para Fabiano, vai tu, contigo, deixa comigo, eu levo. Então, chega lá, vamos, vai entrando. Entende? Que às vezes precisa isso. O ser humano às vezes precisa dizer, ei, acorda, vamos lá, sai para frente. Entendeu? Porque, ai, meu amor, mas a mãe está aqui, mas a mãe vai te cuidar, mas olha, a mamãe vai estar aqui esperando. Eu me lembro que a minha irmã, ela ficava, e nós levávamos a minha irmã Valéria na escola, e a gente tinha que ficar, enquanto ela estava na aula, ela ia, mas ela ia assim, ó, olhando para trás. E ela sentava assim, nós ficava ali no vidro, e ela sentava, né, na janela, e ela só olhava para a janela. Aí ela olhava para a professora, mas na professora e outro na janela. E às vezes nós terminávamos depois de 2 horas só com a mão assim na janela, sabe? Para ela dizer, estou aqui. Porque ela não ficava. Depois que ela via aquela mão baixando, um dia meu pai disse assim, hoje sou eu que te levo na escola. Foi uma vez só. Entra aí, sem chorar. Não chorou, nunca mais. Às vezes é necessário. A presença de um homem, às vezes não, gente, sempre.
Estou falando no início da infância, que o menino é a mãe. As crianças são mãe até os 7 anos. É só mãe, é mamites, sabe? Mas depois eles precisam do pai. Eles precisam de uma mão masculina que os guie por os caminhos desta vida. E aí a importância da gente escolher um homem sem ser a última pessoa que passou pela nossa vida e nós caçamos, esse aqui, entendeu? Um homem que se posicione, um homem que saiba a sua importância de pai, um homem que te segure em momentos de crise. Um homem que saiba se colocar e dizer, não, isso aqui é comigo, pode deixar. Aqui estou eu vou solucionar isso. O homem que te proteja, sim. Nós precisamos disso, sim. A natureza fez assim. Nem me basta, não preciso de homem. Pois é. Não sei. Cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si, não estou aqui julgando ninguém. Mas nós vemos às vezes que nós mães não conseguimos deixar esse filho ir ao encontro dessa polaridade masculina. Então isso cria, quando nós privamos um filho desse mundo masculino de estar com os pais, porque isso é a mulher que faz. Tá? Isso é 100% a nossa responsabilidade, depende 100% da mãe, que esse filho reconheça seu pai como tal. É a mãe que diz, esse é teu pai. E respeita ele, esse é teu pai. Mas e a mãe fica, tu viu teu pai? Não faz nada que preste. Tu viu teu pai? Não toma uma atitude. Tu viu teu pai? É um cara que não tem nada, que não sei o que. E nós ficamos boicotando aquela figura na vida dos nossos filhos e eles vão assimilando, meu pai é um nada, meu pai é não reconheço esse homem como pai. Depende de nós, essa imagem que eles vão ter do seu pai. Que homem nós escolhemos para ficar do nosso lado? Mães amadas, mulheres de Deus, meninas que ainda não casaram, não tem quase, né? Não tem. Que homem nós escolhemos para estar na nossa vida? Que pessoa nós escolhemos? Então, nossos filhos precisam, porque a desordem familiar gera rebeldia nos nossos filhos. E quando nós colocamos no lugar da figura masculina, quando nós nos colocamos no lugar da figura masculina, deixamos de passar aos filhos o nosso melhor e mais importante legado, que é ser a importância de ser mãe. A importância de uma mãe na nossa vida. A importância da figura não doente da mulher, mas a importância de uma figura que está sã, que está mentalmente sã, que tem sua vida alinhada com o propósito de Deus lá no Éden para a mulher. Aqui não estou dizendo que todas as mulheres têm que ser mãe, calma. Tem mulheres que não nasceram para ser, com a sua missão para ser mãe, e tudo bem. Esse é o nosso mundo que vivemos hoje, é assim. E nós precisamos aceitar isso. Mas nós que somos mães, nós precisamos deixar os nossos filhos ir. Nós precisamos resgatar essa importância nas nossas filhas também. Passar a elas esse cuidado. Minha filha tem um filho, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas é uma responsabilidade. Vê bem com quem tu vai criar esse filho. Vê bem quem é o homem que tu vai escolher para isso. Nós somos as que damos a tônica. Nós somos as mulheres que vão também revolucionar as sociedades. Tenho a impressão que se todas as mulheres tivessem o seu lugar valorizado, tivessem no seu lugar, valorizando aquilo que Deus deu para elas, nosso mundo estaria muito melhor. Nosso mundo estaria de outra maneira. Nós estaríamos vivendo outro momento. Nós perdemos, eu não vou dizer aqui que é responsabilidade nossa, não, claro que não, dos dois, homem e mulher. Mas hoje é dia das mães, então eu preciso falar da importância das mães e do nosso valor. Não desvalorize isso. Não negue isso a um filho. Não tenha uma produção independente. Não negue isso a um filho. O filho precisa de um pai. Nenhum ser humano tem o direito a nascer sem um pai. Só se a vida realmente o levar. Então nós vamos trilhar um outro caminho, pedir para Deus nos dar uma outra direção. Tenho conhecido tantas mulheres que têm criado os filhos sozinhas em sabedoria.
filhos saudáveis, em sabedoria, em equilíbrio. Mulheres que conheço estão aqui. Então, queridos, vamos resgatar essa importância da mulher e da maternidade em nós. Eu queria que a gente ficasse de pé para terminarmos. E vamos orar pelas mães. Eu sei que essa palavra tem algumas coisas que não passam na nossa goela, porque a gente se sente confrontada. Eu me senti confrontada. Eu me senti confrontada nessa ânsia de querer desempenhar meu ministério e não sei o quê, e aí eu fiquei dividida no meio. Eu me sinto desafiada por essa palavra, em primeiro lugar. Tenho entendido muitas coisas. Deus tem transformado a minha visão enquanto a mulher, a importância da mulher no mundo e a valorizar. Já valorizava, mas agora ultimamente tem dado mais valor ainda, muito mais valor. Que nós possamos, amados, como igreja, resgatar essa imagem. Eu quero que a gente coloque a mão no nosso coração em sinal de que aqui está a nossa vida. É no peito onde bate o nosso coração e pulsa, é que nós sentimos a nossa vida batendo. Nós vamos pedir que o Senhor cure todas as nossas feridas como mães e como filhos. Como filhos. Todos somos filhos. Nem todas somos mães aqui, mas todos somos filhos e filhas. Senhor, nesta hora nós pedimos nessa noite que Teu Espírito Santo, que age em nós, esteja nos ensinando com amor, com clareza, com discernimento, Senhor. Que nós possamos glorificar o Teu nome em todo momento, Pai. E nós possamos, Senhor, render as nossas vidas a Ti, completamente. E nós deixemos dominar por aquele início, Senhor, aquele plano A que Tu tinhas para nós mulheres. Que a maternidade se torne algo tão importante na vida das mulheres de Deus, aquelas que acreditam no propósito de Deus para as suas vidas e que querem caminhar em outra direção do que o mundo está caminhando. Que nós possamos, Senhor, como mães nesse último tempo, glorificar o Teu nome, Senhor, e que Tua missão seja cumprida em nós, que nós possamos desenvolver essa missão tão valiosa que Tu nos deu, Senhor, que é trazer seres humanos ao mundo, que é, Senhor, ser mãe, que é ser geradora de vida, Pai. Que nós possamos nos ver como pessoas valorizadas, mulheres que foram escolhidas por Ti para isso, Senhor. Que a paz seja estabelecida em cada lar. Eu oro aqui por mulheres que estão neste momento lutando com a maternidade, com seus filhos. Que estão nesse momento passando dificuldades. Que estão neste momento vivendo coisas que não sabem o que fazer. Tu estejas trazendo, Senhor, essa luz a cada lar. Essa luz, Senhor. E que elas possam sentir, cada uma, Tu suprindo todas as carências, Senhor. E que Tu sejas o Pai protetor que faltou em algum momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.